Muito bem, gente. Então, estamos gravando aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica Álgebra Linear. Conforme combinado ali nas últimas aulas, hoje a gente começa um módulo falando sobre temas de geometria analítica que a gente ainda não tinha discutido com tanta profundidade até então. O nome da nossa disciplina é Geometria Analítica e Álgebra Linear, e eu foquei enorme parte da disciplina em álgebra linear, porque eu julgo que é algo mais importante para a formação de vocês do que a gente ficar explorando em detalhes tão profundos assim em geometria analítica, mas é claro que vocês também precisam desses elementos de geometria analítica para a formação de vocês, então é isso que a gente começa a fazer hoje, tá? Então, se vocês não se lembram, né, temas de geometria analítica, o que a gente faz na geometria analítica, né? Opa, não sei o que eu fiz aqui. Acho que escrevi sem querer aqui. Bom, geometria analítica a gente faz o quê? A gente busca coisas de geometria, né? Então, entidades geométricas que podem ser linhas, planos, triângulos, curvas, parábolas, elipses, então diversas entidades geométricas. E a gente busca caracterizar, analisar esses caras dentro de um determinado contexto. Tá? Então, muitas vezes, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando equações de entidades geométricas. A gente está buscando, por exemplo, descrever posições, né, dessas entidades em um espaço, um determinado espaço que a gente esteja interessado. Tá bom? Coisas que a gente se interessa, sempre que a gente está falando de geometria, né, coisas que a gente se interessa bastante por distâncias, né, relacionado a isso, tamanho de um determinado segmento de reta, de alguma coisa, um raio de alguma coisa. Tá? A gente se interessa por distância, a gente se interessa por ângulos, a gente se interessa por esse tipo de coisa. Tá? Então, tudo que vocês imaginam quando vocês pensam em geometria, desde que vocês começaram a estudar geometria, né, geometria plana ali dos triângulos, retângulos, por exemplo, esses são temas que estão perfeitamente enquadrados dentro disso. Né? O que é a diferença desse analítico, né? Então, o que vocês faziam, então, pensando só em geometria, a gente desenhava um triângulo, mas a gente não localizava esse triângulo, né? Não referenciava esse triângulo com relação a alguma coisa, uma posição de origem, né? Com relação a eixos, por exemplo, x e y, a gente não tinha essa preocupação com os estudos introdutórios de geometria que vocês já tinham feito. Tá? Agora a gente tem essa preocupação de localizar as coisas, definir onde essas coisas ficam. Então, um possível tipo de problema de geometria analítica, só para dar um primeiro exemplo, antes da gente entrar especificamente no tema da nossa aula, e para a aula de hoje eu estou seguindo o capítulo 3 do livro do Wechsler, né, que eu já mostrei lá no começo da nossa primeira aula. A gente vai tentar fazer o máximo do capítulo 3 possível na aula de hoje. Tá? Então, um exemplo possível de um problema que tem a ver com esses temas que eu estou falando para vocês de geometria analítica, né? E a gente buscar como é que eu poderia descrever, por exemplo, então, como descrever, e sempre que eu estou falando de descrever, eu estou falando matematicamente, né, equacionar esse cara aqui. Todos os pontos que ficam a uma mesma distância r de um ponto AB conhecido, tá? Um ponto que tem coordenadas conhecidas, em R2. Tá? Então, isso aqui poderia ser uma pergunta. Então, o que seria isso? Né? Então, vamos pegar. Estou falando em R2, então vocês vão me ver desenhando várias vezes planos cartesianos hoje. Né? Temos R2 aqui, eu tenho um determinado ponto AB. AB quer dizer o quê? Que a coordenada x desse cara vale A, a coordenada y desse cara vale B, e esse aqui é meu pontinho AB. Então. Tá? E eu quero saber, nesse plano R2, nesse plano em duas dimensões, x e y, tá? Espero que não caia aqui, tá caindo um mundo de chuva aqui em Indaiatuba, espero que não caia minha energia como ontem, tá? Vou tocando aqui adiante, se alguma coisa começar a falhar, daí vocês me avisam e qualquer coisa a gente retorna a um determinado ponto, tá? Então eu tenho esse ponto é conhecido, e eu quero saber todos os pontos que ficam a uma determinada distância R desse camaradinho aqui. E a escolha do R não é uma coisa aleatória, né? Então imagine, eu tenho um determinado ponto que está aqui,
E a distância desse ponto aqui até aquele outro ponto é R. Mas eu tenho um outro ponto para o lado de cá, cuja distância até aquele outro ponto também é R. Se eu quero descrever todos os pontos para os quais a distância desses pontos até o ponto AB vale R, né? O que eu estou querendo descrever basicamente é o círculo que tem centro em AB. Certo? Então, como é que eu chego na descrição, né, do círculo, né? Como é que é essa descrição do círculo? Bom, a gente precisa de uma descrição de uma distância, né? Eu estou falando de uma mesma distância R. Então, como é que eu meço a distância entre dois pontos? Tá, a distância entre dois pontos a gente pode encarar pegando quaisquer dois pontos num plano. Tem esses dois pontos aqui. Ponto que tem coordenada x1, y1 e um ponto que tem coordenada x2, y2. Se eu encaro as distâncias, a distância entre esses caras como essa linha, a menor distância entre eles, né, isso claramente é a hipotenusa de um triângulo retângulo que é composto nessa parte de baixo pela diferença de coordenadas x, então x2 menos x1. Nesse outro cara aqui a diferença de coordenadas y, então y2 menos y1. É sempre importante a gente pegar na mesma ordem, né? Se para x eu peguei o 2 primeiro e o 1 depois, e para y eu vou fazer a mesma coisa. Então, ao fazer isso aqui, a gente tem então um triângulo retângulo. E o que eu quero saber, então, essa distância d me é dada simplesmente por um Pitágoras, né? Que a gente tem que a distância vai ser raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Certo? Então, essa é uma forma de distância entre dois pontos num plano R2. Não estou fazendo nada de muito sofisticado por enquanto aqui para vocês, tá? Na verdade, eu não vou fazer nada de sofisticado durante a aula inteira, tá? Vocês vão ver que tudo são raciocínios relativamente diretos. Bom, se eu quero saber todos os pontos do plano, voltando ao meu problema original, todos os pontos do plano que têm a mesma distância até esse ponto AB, então essa minha distância é uma distância fixa, que eu vou chamar de R, e essa distância R vai ser a raiz de todo mundo, de todos os pontos com coordenadas x e y. Um ponto qualquer tem coordenada x e y, onde eu posso variar quem são x e y. Então, todos os pontos que têm coordenadas x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Opa, menos b ao quadrado. E isso aqui é o que descreve o meu círculo. Uma distância constante, né? Eu parti do princípio de que eu sei medir uma distância entre dois pontos no plano de R2, e eu estou dizendo que se essa distância tem que ser constante, essa distância vale o R, que é o raio do meu círculo, eu tenho isso aqui, e a gente pode, então, simplificar, massagear essa equação aqui, para que ela nos dê um formato mais padrão, mais conhecido aqui, de equação de círculo, né? Então, eu tenho x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, é igual a r ao quadrado. Isso é a equação do círculo, tá bom? Isso aqui em R2, então, por exemplo, em R2, esse tipo de equação me deu a equação de um círculo. Tá? Se eu pulasse em R3 e fizesse a mesma pergunta, como é que eu consigo descrever matematicamente todos os pontos que ficam a uma mesma distância R de um ponto agora ABC? Tá? Se o meu ponto de base agora é o ponto ABC, se eu faço esse equacionamento que eu tinha feito antes, eu chego à conclusão que eu tenho R ao quadrado vai ser igual, então, a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado. E esse cara aqui agora é alguma coisa que tem a ver com essas distâncias, elas podem estar medidas em 3 dimensões diferentes. Tá? Então, fazendo isso é como se a gente tivesse aquela extensão que eu já usei algumas vezes ao longo da disciplina, né? Uma extensão de Pitágoras para 3 dimensões. Então, fazendo isso, o que eu tenho, essa descrição desse cara aqui, isso aqui é uma esfera em 3 dimensões. Todos os pontos que estão a uma mesma distância de um determinado ponto no plano de R3, eles estão na superfície de uma determinada esfera. Tá? Isso aqui era um círculo. Em R2. E agora é uma esfera em R3, sendo que eu estou respondendo a mesma pergunta só em planos, né, em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Tá? E o que eu cheguei? Né? O que é a novidade desse camaradinho aqui? Agora eu tenho
uma equação que descreve todos os pontos. Então, qualquer ponto que eu tenha, esteja contido nesse círculo em R2 ou que esteja contido na esfera em R3, eu tenho uma equação para descrever como que se relacionam esses x, y e z relativos a cada um desses pontos. Tá? Então, a gente vai fazer sempre coisas similares a isso. Tá? A gente não vai focar nessa primeira aula aqui, a gente não vai focar nessas coisas circulares e esféricas, tá? Era só para apresentar para vocês a cara de um questionamento que pode ser respondido através de ferramentas de geometria analítica, tá? A gente vai falar bastante, então, sobre linha reta. Tá, então a gente vai falar sobre o tema principal da aula de hoje, é a linha reta. E no finalzinho da aula, se a gente conseguir avançar que chega, a gente vai estender isso para um plano, tá? Então, um plano também é uma extensão. Vocês vão ver. É praticamente a mesma coisa. Se eu estou trabalhando em 2 dimensões ou em 3 dimensões, o equacionamento não é tão diferente assim. Então, uma linha reta. O que seria uma linha reta? Né? Então, vamos imaginar então que eu tenho um plano cartesiano, 3 dimensões, x, y e z. E agora eu tenho uma determinada reta, que ela pode estar numa determinada inclinação aqui, tá? Então, essa é a minha reta. Deixa eu desenhar ela de novo, que ficou meio garranchado aqui. Essa é a minha reta que está ali em 3 dimensões, certo? Se eu quero descrever todos os pontos que pertencem a essa reta, eu preciso pensar um pouquinho como é que eu faço esse cara, tá? Então, basicamente, eu vou escolher... O livro do Wechsler, ele às vezes faz provas que não utilizam vetores e às vezes ele faz provas que utilizam vetores para descrever o negócio. E eu vou preferir, nem sempre vou utilizar a versão dos vetores, mas a versão de vetores, como a gente já está bem acostumado, é alguma coisa bem útil, tá? Então, para uma reta como essa, por exemplo, a gente pode saber e conhecer um determinado ponto dessa reta. Tá? Então, eu vou chamar esse aqui de ponto A. Fica meio claro, né, essas cores aqui. Deixa eu pegar uma corzinha mais marcante. Então, ponto A com coordenadas A, B e C. Então, eu sei que essa reta passa por esse ponto A, B, C. A partir da origem, então, eu consigo descrever, utilizando vetores, a posição desse vetor, desse ponto pelo qual a reta passa. E eu vou chamar esse vetorzinho de R0. Tá bom? Todos os pontos que pertençam a essa reta são pontos que estão ao longo dessa linha, né? Então, para um ponto como esse cara aqui, por exemplo, esse ponto vai ter uma determinada coordenada, que pode ser x, y e z, ponto P com coordenadas x, y e z. Esse carinha aqui vai estar descrito por um outro vetorzinho, um vetor R. Tá bom? E a diferença desses dois vetores, né, R menos R0, é esse vetorzinho que está aqui, apontado ao longo do caminho. Então, esse carinha aqui vai ser R menos R0. Espero que eu não esteja perdendo ninguém, por enquanto está tudo tranquilo, né? Então, esse vetorzinho R menos R0, ele está contido dentro dessa reta, tá? E ele está deslocado, né? Ele está fora da origem. Isso nos leva a um outro conceito que a gente já explorou lá na nossa primeira aula da disciplina, que a gente falou que um determinado vetor ele pode passear, né? Ele não precisa estar fixo a partir da origem. Ele pode passear, ele vai ser o mesmo vetor. Se ele for 2 vetores paralelos, perfeitamente paralelos, a gente considera a nomenclatura de vetores, que são o mesmo vetor. Tá? Então esse vetor R0 está deslocado, ele não está na origem, tá? E ele está nessa posição aí. E uma coisa que é interessante da gente ver é que se a gente conseguisse descrever, de certa forma, a inclinação dessa reta, tá? Se de alguma forma eu conhecesse um vetor fixo desse camaradinho aqui, tá? Que o Wechsler chama de vetor L. Tá? Um vetor L que tem a coordenadas Lzinho na direção de I. Deixa eu escrever maior esse cara aqui, né? Então esse cara aqui é um vetor fixo, que descreve a inclinação dessa reta. Um vetor fixo de coordenadas... não quero errar as coordenadas aqui. Lzinho vezes I, Mzinho vezes J e Nzinho vezes K. Tá? Então, Lzinho na direção de I, Mzinho na direção de J e Nzinho na direção de K. Tá bom? Então, uma reta que tem uma determinada inclinação, né? A orientação dessa reta está determinada por esse vetor fixo, e ela passa por um ponto A, a gente consegue claramente estruturar como é que eu consigo descrever qualquer ponto que esteja sobre essa reta, porque esse vetorzinho R menos R0, ele obrigatoriamente, se ele está sobre essa reta, ele vai ser um determinado fator escalar que multiplica esse vetor L. Tá, eu tenho um determinado vetor que descreve a inclinação dessa reta.
qualquer cara que esteja sobre essa reta, né, para qualquer ponto que eu fizer, eu faço essa construção de R menos R0, ele vai estar sobre essa reta. E se ele está sobre essa reta, ele tem a mesma inclinação do outro vetor, ele só tem um fator de escala que o separa do vetor L. Tá? Então, isso aqui é um fator de escala que multiplica, então, o vetor L que descreve a inclinação desse camaradinho aqui. Tá? E para cada um desses caras, né, como eu sei que isso aqui tem que ser um fator escalar vezes o vetor de L, eu consigo escrever como é que funcionam esses caras. Né? Então, primeiro o vetor diferença, né, o vetor diferença de R menos R0, a gente sempre pega o último, né, o R, as coordenadas de R, menos as coordenadas de R0 para cada uma das direções. Então, na verdade, quando eu escrevo isso aqui, aqui dentro eu tenho 3 equações escondidas, né? Se eu estou em R3. Tá? E a gente vai esmiuçar esse cara aqui. Vamos espalhar esse cara. Então, R menos R0 vale quanto? Coordenada x do ponto P vale x, genérico. Coordenada x do ponto A vale A. X menos A. Beleza? Isso aqui está na direção de I. Mais coordenada y, que é uma coordenada genérica de um ponto que está sobre essa reta, do ponto P, menos a coordenada b do ponto fixo. Isso aqui está na direção de J. E mais coordenada z, de um ponto genérico, menos coordenada c do ponto fixo A, na direção de K. R menos R0 está representado dessa forma aqui. Tá? E isso aqui, então, vai ser igual a t vezes a minha representação que eu tinha antes ali. L na direção de I, M na direção de J e N na direção de K. Tem um fator escalar desses carinhos aqui. Essa equação, na verdade, tem 3 equações diferentes, porque eu posso separar as partes que estão na direção de I, na direção de J e na direção de K. O que é comum a todos esses caras, né, é esse fator aqui. Então, basicamente, se eu pegasse e dividisse esse carinha, né, deixasse isolado esse fator T, esse fator T ele aparece em cada uma dessas equações da seguinte forma. Né? Então, eu sei que na direção de x, eu sei que x menos a vai ter que ser um fator T vezes o Lzinho. Y menos b vai ter que ser um fator T, o mesmo fator T, vezes Mzinho. E z menos o coeficiente T, esse T vezes um Nzinho. Então, essas 3 equações separadas me dão o que tem que ser respeitado para que um determinado ponto mantenha-se sobre aquela reta. Tá bom? Então, se os T's são comuns a todo mundo, eu posso isolar esses T's. E a gente sabe, então, que existe uma proporcionalidade desses caras aqui. Tá? Então, esses caras aqui são uma forma de encarar o meu problema. E isso é totalmente equivalente a eu ter x menos a dividido por L igual a y menos b dividido por m igual a z menos c dividido por n. Essas duas equações, esses 2 formatos ali para essas 3 equações são totalmente equivalentes, tá? E essas equações, tá, especialmente essas equações que estão envolvendo o t, são equações que a gente vai chamar de equações paramétricas da reta. Tá bom? Por que paramétrico? Porque está envolvendo esse parâmetro t. Um t que está... À medida que eu vario esse t, eu percorro todos, né? Se o t assume todos os valores possíveis, desde o número menos infinito até o número mais infinito, a gente percorre todos os pontos dessa reta. É basicamente isso que quer dizer. Tá bom? Muito bem. Tá, então, talvez vocês estejam achando estranho, né? Pô, equação de reta não é exatamente as mesmas coisas, tem o mesmo formato daquilo que eu já conhecia anteriormente, né? Então, o que vocês conheciam anteriormente, talvez lá do ensino médio, ou mais recentemente aqui já no curso de engenharia e tal, muitas vezes a gente fala da reta encarada em 2 dimensões. Então, se eu estou em R2, tá? Se eu estou em R2, o que acontece em R2? Tudo que é coordenada z some, tá? E nos sobram, então, as equações x menos a dividido por L e y menos b dividido por m, certo? Então, isso aqui seria a minha equação da reta, tá bom? Talvez vocês conheçam aqui a equação da reta no plano. A gente pode manipular esse cara, multiplicar esse cara para um lado, para o outro, né, isolar esses caras para o lado de lá, e a gente chega à conclusão, então, que eu tenho y menos b vai ser igual a m
dividido por L, que multiplica x menos A, certo? E esse M dividido por L é a inclinação da reta. Muitas vezes a gente vai chamar de lambda, tá? M dividido por L é a inclinação da reta. Em 2 dimensões, tá bom? Isso aqui tem a ver, então, esse lambda é a tangente do ângulo que essa reta faz com relação ao eixo x. Tá? Então, se eu estou em 2 dimensões, o meu sisteminha todo ele está descrito da seguinte forma, né? Eu tenho uma determinada reta, essa determinada reta ela forma um ângulo θ aqui, tá? Uma direção. Tá? Sobre essa reta aqui, eu posso imaginar que eu tenho o meu vetor fixo L. Esse meu vetor fixo L ele tem o formato L vezes I, M vezes J. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. M vezes J. Isso quer dizer que para esse vetorzinho que define a orientação dessa reta, para cada L unidades que eu caminho na direção de I, eu caminho M unidades na direção de J. Tá? Então, eu tenho L aqui, M aqui, esse aqui é o mesmo ângulo θ, e aqui fica claro que a tangente de θ vai ser M dividido por L, que é o que a gente tinha descrito ali anteriormente, a gente vai chamar simplesmente de lambda, tá bom? Muito bem, então, vamos fazer um exemplinho aqui, né? O primeiro exemplo em R2. Vamos achar a equação da reta que passa pelos pontos A igual a 5, 4 e 1, e B igual a 3, 1 e 6. Então, o que eu preciso, né? Seguindo a minha descrição aqui da equação de reta? Eu preciso saber uma coordenada de um determinado ponto A e B, tá? E se eu tiver em 3 dimensões, A, B e C, tá? E, além disso, eu preciso conhecer quem que é esse vetorzinho que inclina, tá? Então, nesse tipo de descrição, eu preciso de um ponto e um vetor que define esses caras. Ora, se essa reta passa por esses dois pontos, eu posso construir esse vetor que define a inclinação dessa reta, da mesma forma como eu construí outros vetores, né? Então eu vou ter coisas na direção de I, de J e de K, e a gente vai pegar então as coordenadas de X, Y e Z dos pontos B e A, sempre na mesma ordem. Tá? Então vou considerar que eu estou indo de A até B, então é esse cara aqui. O vetor que me leva de A até B vai ser esse vetor L, que descreve a inclinação dessa reta. Tá? Então, coordenada X de B, 3, coordenada X de A, 5, certo? Coordenada Y de B, 1, coordenada Y de A, 4, coordenada Z de B, 6, coordenada Z de A, 1, e com isso eu chego na descrição, menos 2 vezes I, menos 3J, mais 5K. Esse é um vetorzinho que me descreve a inclinação desse camaradinho ali que a gente tem, tá? Muito bem. Agora, para fazer a descrição completa da minha reta, eu preciso escolher um desses pontos para ser o meu ponto fixo. Tá? E vamos dizer que o ponto fixo que eu estou considerando é o ponto A, por exemplo, que tem essas coordenadas 5, 4 e 1. Então, um ponto qualquer da reta, seguindo aquele formalismo que a gente tinha, né, vai ser x menos 5, na direção de I, y menos 4, na direção de J, e z menos 1, na direção de K. Tá bom? Então, esse carinha aí é o vetor distância de um ponto qualquer com relação ao ponto A. Tá? Como esses caras todos têm que ser um múltiplo dessa minha equação, desse meu vetorzinho que define a inclinação de reta, né? A gente volta naquele formalismo que a gente tinha antes, na equação paramétrica de reta, e eu vou dividir cada um desses caras
pelo correspondente na direção de I. Então, esse cara aqui é o Lzinho, esse cara aqui é o Mzinho e esse cara aqui é o Nzinho. Tá? Então, a minha equação de reta vai ser x menos 5 dividido por menos 2, que é a mesma coisa que y menos 4 dividido por menos 3, que é a mesma coisa que z menos 1 dividido por 5. Tá? Equações paramétricas da reta. Então, se a gente preferir, a gente pode deixar tudo isso em função dos t's, fazer o t aparecer explicitamente. Né? Então, a gente sabe que x dessa reta vai ser 5 menos 2t, certo? Y dessa reta, isolando y, e lembrando que tudo isso aqui vai ser igual a t, né? Esse é o parâmetro que está igual para todo mundo, né? 4 menos 3t, e z vai ser igual a 1 mais 5t. Então, essas são as equações paramétricas da minha reta, tá? Então, um exemplo de coisas que a gente poderia fazer nesses camaradinhas aqui. Outra coisa que é interessante a gente fazer, a gente fez um caminho, né? A gente partiu de 2 pontos e achou a equação de reta, e eu posso pegar uma equação e tentar descobrir, caracterize, né, da melhor forma possível quem que é essa reta. Tá? Isso aqui é outro exemplo. Então, que reta que é essa que é descrita pela equação 3 menos 4x dividido por 5 igual a 3y mais 2 dividido por 4 igual a 2z menos 1 dividido por 2. Ora, nosso formato padrão tem cada uma dessas variáveis independentes, x, y e z, isolados, sozinhos. Né? Então, a gente vai dividir cada uma dessas equações pelo número que está multiplicando, fazer em cima e embaixo, dividido por 4. Então, se eu tenho ali 3 menos 4x, eu quero sumir com esse menos 4. Eu vou dividir a parte de cima por menos 4 e dividir a parte de baixo por menos 4. Então, esse cara aqui vai ser totalmente equivalente a x menos 3 quartos dividido por menos 5 quartos, igual, segunda fração, eu tenho um 3 na frente do y, eu tenho que fazer sumir esse 3 na frente do y. Então, eu tenho y mais 2 terços dividido por 4 terços, certo? Dividir todo mundo por 3. E, finalmente, na última equação, eu tenho 2z, eu tenho que dividir todo mundo ali por 2 em cima e embaixo, então eu tenho z menos meio dividido por 1. Então, agora eu cheguei no formato padrão, nesse meu camaradinho aqui, e eu consigo descrever, então, comparando esse cara com o formato padrão, de quem que é essa reta. Então, essa ali é uma reta que passa pelo ponto que tem essas coordenadas que estão aqui, associadas ali, né? Então, ela vai passar pelo ponto 3 quartos, 2 terços, menos 2 terços, tá? Desculpa, e 1 meio. Tem que prestar atenção ao sinal, né? Porque tem x menos a, y menos b, então tem que considerar esse sinal. Então, ela vai passar por esse ponto aqui. Com inclinação dada pelo vetor, o vetorzinho L desse camaradinho aqui, é os números que estão ali embaixo, né? Então, a inclinação desse carinha aqui vai ser menos 5 quartos na direção de I, mais 4 terços na direção de J, mais K. Então, a reta que passa por aquele ponto que tem essa inclinação é a reta que está sendo descrita por aquela equação. Então, a gente fez os dois caminhos. A partir de um ponto, a gente construiu as equações, e a partir das equações, a gente descobriu quem que era a reta, né, caracterizou quem que era essa reta. Por agora, vocês já estão percebendo, né, que a gente precisa, então, descrições de reta possíveis. Né? Uma reta é alguma coisa que eu conheço a inclinação e conheço um dos pontos pelo qual ele passa, ou eu conheço 2 pontos. Então, passando por 2 pontos, com a diferença desses 2 caras, eu construo a direção e eu escolho um desses 2 pontos para ser esse ponto fixo. E assim a gente vai adiante, tá? Muito bem. Então, voltando ainda, a gente estava ali em 2 dimensões, né? Acabei fazendo exemplos que eram mais de 3 dimensões aqui, mas vamos voltar a falar do que a gente estava falando em 2 dimensões, né? Então, y menos b vai ser igual a 1 lambda vezes x menos a. Tá? Então, voltando, uma reta em R2. O que a gente tinha era isso aqui, né? Y menos b
é igual a lambda vezes x menos a, certo? Se eu tento voltar no formato padrão desse camaradinho aqui, tá? No formato que a gente tinha mostrado antes, a gente retorna x menos a dividido por 1 e y menos b dividido pelo lambda. Tá? E nesse caso aqui a gente consegue descrever, então, quem que são os pontos, né? Essa reta, então, é uma reta que passa pelo ponto com coordenadas A e B, com inclinação dada pelo vetor L. 1 na direção de I e lambda na direção de J. Certo? Muito bem. Então, isso aí a gente já sabia, né? Eu só estou reordenando para a gente identificar claramente quem que é esse vetorzinho que a gente tinha ali exatamente antes. Então, qualquer ponto nessa reta vai ser um escalar vezes esse vetor. I mais lambda j passando por aquele ponto que a gente tinha anteriormente. Tá? Uma forma da gente identificar lambda mais, né? A gente pode trabalhar de novo essa equação e saber que o lambda vai ser sempre y menos b dividido por x menos a, outra forma da gente identificar esse lambda. Seguindo adiante. Tá, muito bem. Então é isso aí. Esse tipo de descrição que a gente tem aqui, de um ponto e uma inclinação, é uma descrição bem clássica, né, para retas. Né? A gente está falando desse ponto pelo qual ela passa, ponto AB, a inclinação dada pelo vetor, ou simplesmente pelo tangente de θ, que é igual ao lambda. Tá? Então, isso aqui é uma descrição bem clássica de retas, que é uma descrição de um ponto e inclinação também. Seguindo adiante, o que precisa falar sobre isso? Vou pular um pouquinho das coisas que ele estava falando, tá? Mas é interessante vocês explorarem. Se vocês tiverem acesso ao livro, vocês vão explorando. Ele explora em mais detalhes do que eu vou fazer, só porque eu quero que a gente consiga botar bastante matéria nessa aula de hoje, tá? Ele faz toda uma discussão de como que a gente mede esse ângulo, né? Se esse ângulo que a gente está ali medindo, né, esse tangente de θ, que é igual ao lambda, a partir de onde eu tenho que medir esse ângulo. Então, a gente tem que medir esse ângulo para ficar nesse formato padrão ali de lambda ser a inclinação da reta. A gente tem que medir a partir do eixo x, no sentido anti-horário, quanto é que vale esse lambda. E aí os próprios sinais dão conta de tudo que precisa acontecer. Tá? Então, se eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, a tangente desse cara já vai dar negativa e a gente tem uma inclinação negativa. Tá? Então, voltando a isso, né, mais um exemplinho aqui. Tá? Qual que é a reta que passa pelo ponto 1 e 0, com um ângulo de 150 graus, medido dessa forma. Tá? Então eu tenho x e y, eu tenho uma reta que está aqui, ele vai passar pelo ponto 1 e 0. E essa inclinação, esse θ aqui, é de 150 graus. Tá bom? Então, o lambda é simplesmente a tangente desse carinha ali. Então, tangente de 150 graus. Isso aqui é 1 dividido por raiz de 3 com um sinal negativo. Raiz de 3, desculpa. Com um sinal negativo. O sinal negativo já veio desse próprio ângulo ser maior do que 90 graus. E com isso a gente chega na equação desse cara ali. Y menos coordenada B, né, coordenada do ponto fixo, y menos 0, vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 3, que é o lambda, que multiplica x menos 1. Aí a gente pode remanejar esses carinhas aqui e a gente chega, então, no formato que é de x mais raiz de 3 vezes y é igual a 1. Tá? São formatos equivalentes dessa reta. Tá bom? Muito bem. Tá. Então, ele faz uma pequena observação, né? Que esse formalismo que a gente adota ali com esse lambda sendo tangente de θ, ele tem duas limitações básicas, não duas limitações, uma limitação básica clara, né? O que acontece
se θ for 90 graus. Então, a tangente não existe, a tangente, não está definida a tangente. A tangente seria infinito desse camaradinho ali, quando tem um ângulo de 90 graus, tá? Mas se o θ é de 90 graus, o que eu tenho, basicamente, é uma reta que está paralela ao eixo y. Tá? E uma reta paralela ao eixo y vai ser tem a equação x igual a uma constante. Tá bom? Da mesma forma, então, se esse cara aqui era o y e o x, tá? Se θ for igual a 0 graus, a gente tem alguma coisa que está paralela ao eixo x. Tá? E nesse caso, a equação da reta é um y igual a uma constante. Beleza? Então, só para a gente não se perder nesses camaradinhas aí, nesses casos limites. Muito bem. Tá. Então, seguindo adiante. Agora a gente vai falar, né, sobre equações de primeiro grau, relação entre equações de primeiro grau, formatos genéricos de equações de primeiro grau e equações de reta. Então, um formato genérico de uma equação de primeiro grau nos dá conta de que a gente tem, em duas dimensões, né, a vezes x mais b vezes y mais uma determinada constante igual a zero. Qual que é a relação disso com a equação da reta? Não. Quem que são esses a's, b's e c's numa equação de reta? Tá? Então, o que a gente sabe da equação de reta? A gente tinha um formato padrão ali que a gente tinha visto em duas dimensões. Y menos b vai ser igual a lambda vezes x menos a. Tá bom? Muito bem. Tá, então, se eu faço isso, eu tento botar uma no formato da outra, né? Basicamente, o que eu estou querendo fazer, eu estou isolando y, basicamente, né? Para eu isolar y nessa equação aqui, a gente joga, então eu tenho b vezes y igual a menos ax menos c, e divido todo mundo por b, então eu tenho y é menos a dividido por b vezes x menos c dividido por a. E agora eu consigo comparar esses dois carinhas aqui. Tá? Comparando esses dois carinhas aqui, a gente joga esse c menos a para o outro lado ali, né? Então a gente vai ter y menos um ponto menos c menos a, tá? Vai ser igual a menos a dividido por b vezes x menos 0. Tá? Estou adicionando algumas coisas a mais desses carinhas aqui, já vou explicar por quê. Né? Então, quando eu chego num formato assim, que é totalmente equivalente ao formato que a gente tinha aqui em cima, né? Eu espero que eu convença vocês disso, né? Isso aqui é equivalente da gente ver, então, que essa reta passa por um ponto com coordenadas que agora eu consigo definir. Ela passa pelo ponto que tem coordenadas menos c, desculpa, primeiro coordenada é x, né? 0 e menos c dividido por a. Tá? Então ela vai passar por esse ponto obrigatoriamente. Dividido por b, né? Eu fiz aqui besteira, né? Dividido por b, dividido por b. Menos c dividido por b. Que ponto que é esse? É uma coisa natural que a gente procura, né? Uma vez que eu tenho uma equação de primeiro grau, uma coisa natural que a gente faz é a gente buscar onde que essa reta intercepta o eixo x, por exemplo. Tá? Então, quando que intercepta o eixo y, desculpa, tá? Interceptar o eixo y quer dizer descobrir qual que é o ponto de coordenada x igual a 0 e onde que ele corta o eixo y. Tá? Então, reordenando, né, a partir desse formato genérico, ax mais by mais c igual a 0, reordenando esses caras para cair naquele formato padrão da reta, a gente descobre que fazer isso é a mesma coisa que dizer, ora, essa reta, essa equação que está descrita, ax mais by mais c, é uma equação que vai obrigatoriamente cortar o eixo y no ponto 0 menos c dividido por b. Tá? E além disso, ela vai ter uma inclinação, lambda, que vai ser dada por menos a dividido por b. Certo? Então, se eu tenho, se a gente parte de uma equação de primeiro grau, se esse aqui, essa caixinha que eu estou fazendo é meu ponto de partida, e eu relaciono isso com o formato da equação de reta que a gente viu, é o formato mais genérico que a gente consegue descrever essa reta. Então, uma equação que tem a vezes x mais b vezes y mais c igual a 0 é
uma equação de uma reta que passa pelo ponto 0 e menos c dividido por b, com uma inclinação menos a dividido por b. Tá bom? Muito bem. Certo. Então, isso aqui seria uma relação que a gente tem, uma equação linear desses carinhas aqui que a gente tem, tá? Então, mais uma vez, vamos para um exemplinho, né, para mostrar como é que isso aqui funciona. Tá? Então, se eu tenho a equação 2x mais 3y é igual a 6, eu vou reordenar essa equação. Eu quero saber que tipo de reta que é essa, né? Eu tenho diversas formas diferentes para fazer. Então, para eu desenhar essa equação, um procedimento padrão seria eu descobrir onde que essa equação vai cortar os eixos x e y. Tá? Eu zero alternadamente a coordenada y ou a coordenada x para fazer isso, tá? Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho 2x mais 3y menos 6 igual a 0. E agora esse carinha aqui é identificado com o ponto A, identificado com a coordenada A, coordenada B e coordenada C. Ou seja, esse cara aqui vai ser uma equação que vai passar pelo ponto 0 e menos C dividido por B. Então, menos C dá 6, né? C é menos 6, menos C menos 6 dá 6 positivo, dividido por B, o 3. Então, ele vai passar por 0 e 2. E a inclinação desse camaradinho aqui vai ser menos A dividido por B. Então, menos 2 terços. Então, basicamente, o que a gente tem aqui vai passar pelo ponto x igual a 0, y igual a 2, está aqui. E a inclinação, menos 2 terços. O que isso quer dizer? Eu caminho 3 na direção de x e 2 na direção de y, para baixo, né, com esse sinal negativo. Essa aqui seria a minha reta desse camaradinho aqui, x e y. Tá? Então, vocês podem conferir se isso aqui deu certo, efetivamente. Esse camaradinho aqui, a gente pode simplesmente descobrir onde que ele intercepta o eixo x também, né? Então, quando y for igual a 0, a gente descobre que x vai ser igual a 3. Tá? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, funcionou o meu sisteminha ali de determinação desses caras a partir dos coeficientes que a gente já conhecia. Tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai analisar um pouquinho mais sobre propriedades de reta. Tá? Propriedades de reta. Uma propriedade óbvia, né, se a gente está falando que tem alguma coisa que descreve a inclinação de uma reta, né, retas paralelas. Então, se retas são paralelas, elas devem ter o mesmo lambda, o mesmo coeficiente angular desse camaradinho ali. Tá? Ou seja, né, quando você tem duas retas paralelas, e o lambda, lembre-se que o lambda, no meu formato de reta padrão, vai ser menos A dividido por B, né? Então, retas paralelas terão um formato genérico da seguinte forma. Eu tenho A vezes x mais B vezes y, A vezes x mais B vezes y. Isso garante que a inclinação dessas duas retas é a mesma, mas cada uma delas vai ter um determinado coeficiente linear diferente da outra. Então, eu tenho esse cara aqui vai ser igual a C1 e esse cara aqui vai ser igual a C2. Essas duas retas, a gente tem certeza que as duas retas serão paralelas. Elas não vão se cruzar em nenhum ponto do espaço se C1 for diferente de C2. Tá? Então, por exemplo, né, vamos mais um exemplinho. Se eu quero descobrir qual que é a reta paralela a uma reta que eu já conheço, né, paralela a 2x mais 5y igual a 11, por exemplo, tá? Que passe pelo ponto 3 e 1. Tá? 3 e menos 1, tá? Só para ficar igualzinho ali o exemplo do Wexler, tá?
Então, se a reta é paralela a esse cara aqui, a descrição, os números que multiplicam x e y seguem sendo os mesmos. Então, eu sei que por ser paralela, tem que ter 2x mais 5y. E esse cara aqui vai ser igual a uma determinada constante. Tá? Então, se ela é paralela, os 2x e 5y eles têm que permanecer. E o que eu preciso descobrir é quem que é o c. Como que eu descubro quem que é o c? Olha, se ela tem que passar pelo ponto 3 e menos 1, então essa equação tem que ser satisfeita quando eu substituo x por 3 e y por menos 1. E com isso eu descubro quanto é que vale essa constante. 2 vezes 3, 6. 5 vezes menos 1 deu menos 5. Essa constante vale 1, portanto. Então, a reta que é paralela a 2x mais 5y igual a 11 e passa pelo ponto 3 e menos 1, vai ser a reta 2x mais 5y igual a 1. Essa é a resposta para o meu problema. Bom? Muito bem. E agora, então, a gente falou de retas paralelas, né? Que são coisas mais diretas, né? Mais, entre aspas, triviais, né? E agora a gente começa a discutir coisas talvez mais interessantes, né? E quanto a retas perpendiculares? Tá bom? Então eu tenho uma determinada reta, eu quero saber qual que é a equação da reta que é perpendicular a essa reta passando por um determinado ponto. Isso já é um problema mais interessante, por qual a gente vai precisar empregar mais ferramentas, né? Sempre que a gente está falando de perpendicularidade ou ortogonalidade, né, lembre-se que a gente pode empregar um procedimento padrão, lembrando que a gente tem sempre as ferramentas de vetores para utilizar, a gente está falando de geometria analítica, mas a gente pode utilizar as ferramentas de vetores, né? Então a gente pode trazer para cá a ferramenta de produto escalar. Então, o produto escalar vai ser igual a zero se a gente tem alguma coisa dessa nova reta perpendicular a outra. Né? Lembrando disso, isso era uma propriedade que a gente já tinha. E o que seria, então, o que dessa nova reta cujo produto escalar vai dar igual a zero com relação à reta que eu já conheço? Então, se eu já conheço a reta ax mais by mais c igual a zero, tá? E eu quero descobrir alguma coisa perpendicular a isso, eu estou buscando, então, aquele vetor constante, o vetor fixo, né? Não constante, desculpa, o vetor fixo que descreve a inclinação da nova reta deve ser ortogonal ao vetor fixo dessa aqui. Tá? Então, esse vetor fixo que eu estou buscando, ele vai ter um formato, a gente tem chamado ele de L, tá? Por enquanto, a gente pode chamar do que a gente quiser. E a gente tinha adotado, então, tem um Lzinho na direção de I, mais um Mzinho na direção de J, né? Lembrando que aqui eu estou tudo em duas dimensões, tá? Em 3 dimensões a gente vai fazer uma extensão mais para frente, mas em 2 dimensões, pensando nesse carinha aqui. Então eu tenho esse carinha aqui. Então como é que eu vou garantir que essa nova reta, a reta que está descrita por esse vetorzinho L que indica a sua inclinação, seja perpendicular a essa reta que eu já conheço? Tá? Então primeiro o que eu tenho que descobrir é qual que é o vetor fixo que descreve a reta original. Tá bom? E isso eu acabei não descrevendo para vocês, né? Como é que a gente fazia esse vetor fixo antes daquela reta ali especificamente, tá? Bom. A gente pode partir da nossa definição que a gente já tinha, que eu não vi exatamente, ou pelo menos passei reto aqui, do ponto onde ele descrevia para essa equação de reta como é que a gente achava o vetor fixo desse camaradinho ali, tá? Mas é relativamente tranquilo da gente fazer isso, tá? Deixa eu ver se realmente eu não perdi nenhum lugar aqui.
Então, qual que é o vetor fixo associado a esse camaradinho ali? Então, esse é, para essa reta que a gente tinha, né? Lembra-se que a gente remanejou esse carinha aqui. A gente tinha y menos c dividido por b era igual a menos a dividido por b vezes x menos 0, tá? Então, esse carinha aqui era uma reta que passava pelo ponto 0 e menos c dividido por b. E a inclinação desse carinha aqui era menos a dividido por b, tá? Essa inclinação menos a dividido por b quer dizer o quê? Quer dizer que a tangente desse ângulo, né, o ângulo θ que eu tenho aqui, está determinada por esses dois passos que a gente tem aqui. Na direção de x é sempre o cara que está na parte de baixo, e nesse carinha aqui é o cara que está na parte de cima. Então, essa tangente, né? Tangente de θ seria igual a menos a dividido por b, quer dizer que a partir de um determinado ponto, para eu chegar num outro ponto, eu vou caminhar algum múltiplo de b na direção de x e caminhar um múltiplo de menos a na direção de y. Eu faço esse caminho aqui, tá? Então, esse vetorzinho, o vetor fixo que está associado à direção desse camaradinho aqui, seria esse vetor L da equação 1, por exemplo, tá? Eu estou procurando um L da equação 2 aqui. Esse vetorzinho L na direção de 1, associado a essa reta que tem a equação ax mais by mais c igual a 0, ele é alguma coisa que tem na direção de x, b, e na direção de y, menos a. Tá? Então, lembre-se, eu tinha a vezes x mais b vezes y, o vetor associado, um vetor que descreve a inclinação desse cara, é um vetorzinho que troca o b vai multiplicar o i, e o a que multiplicava o x, ele vai multiplicar, tá na direção de y, com um sinal trocado. Tá bom? Então, só representando esses caras aqui. Isso é perfeitamente... Eu poderia estar, inclusive, com sinais trocados, tá? Isso aqui é totalmente equivalente a eu ter menos b vezes i mais a vezes j. Dá na mesma, tá? Porque eu tenho menos 1 na direção do outro. Então, se eu parto desse ponto aqui, caminho a para cima e menos b na direção de lá, tá? Mais ou menos b, mais ou menos a, dependendo do ponto onde eu começar, esses dois vetores eles têm a mesma inclinação, tá? Então, se eu tenho esse vetor, o vetor fixo que descreve a inclinação original, tem esse formato aqui, eu quero descobrir quem que é o vetor fixo que descreve a inclinação da reta perpendicular dos dois. E eu vou utilizar, então, propriedades de produto escalar entre esses dois caras. Então, se esses dois caras têm que ser perpendiculares uns com relação aos outros, eu sei que o produto interno, o produto escalar desses dois caras tem que ser igual a 0. E agora, então, a gente chega finalmente numa expressão, esses camaradinhos aqui. Né? Então, eu tenho b vezes i menos a vezes j, produto interno, com L vezes I mais M vezes J, isso aqui vai ser igual a 0. A gente sabe, então, multiplica tudo que está multiplicando por I e soma com tudo que está multiplicando por J. Esse carinha aqui, a gente sabe que é essa equação de alguma coisa que esteja perpendicular à primeira linha, tá? Lembre-se, né, na nossa descrição de equações, né, que a gente tinha visto que o lambda dessa equação aqui, dessa reta que a gente tinha, era m dividido por L. Tá, e funciona aqui também, né? Quanto é que é o lambda desse camaradinho aqui? É o que está multiplicando y, então a, dividido pelo que está multiplicando x, menos a dividido por b, então o que a gente já sabia nessa tangente aqui, tá? Então, se eu isolo esses camaradinhos aqui, eu vou isolar esse cara e eu vou descobrir que m vezes L, m dividido por L, desculpa, na segunda equação, da equação que eu estou procurando, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a b dividido por a. Tá? Então, esse carinha aqui me descreve quanto que é o lambda da reta 2, sendo que reta 2 é perpendicular à reta 1. O lambda da reta 1 era menos a dividido por b, e o lambda da reta 2 vai ser b dividido por a. Então, o que vocês estão vendo é que simplesmente eu troco a posição da fração, o que era numerador vira denominador, o que era denominador vira numerador, e eu troco o sinal também. Tá? Então, retas paralelas, retas perpendiculares, desculpa.
retas perpendiculares, elas vão respeitar uma relação muito clara entre os seus lambdas, tá? Retas perpendiculares vão ter, então, lambda 1 vezes lambda 2 igual a menos 1. Tá? Eles são recíprocos com sinal trocado, tá bom? Frações recíprocas com sinal trocado. De forma alternativa, é muito comum a gente escrever esse cara, joga um para o outro lado. 1 mais lambda 1 vezes lambda 2 é igual a 0 para retas perpendiculares desses carinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, no exemplinho de novo, né, para a gente ter a confirmação se esse cara funciona mesmo, tá? Eu tenho uma linha que, eu quero saber uma linha que passe por 3, 4 e que seja perpendicular à reta 2x mais 5y igual a 9. Tá bom? Então o que eu faço, né, para achar a reta perpendicular a esse cara? Lembre-se que eu só estou trocando os sinais e as posições. Quem está multiplicando o x vai para o y, quem está multiplicando o y vai para o x, e eu troco o sinal de um desses caras aqui que eu tenho. Então, se eu tinha 2x mais 5y igual a 9, a minha reta vai ser 5x menos 2y, tá? Igual a um determinado coeficiente c, e esse coeficiente c é o coeficiente necessário para que esse ponto respeite a reta. Então, eu tenho 5 vezes 3 menos 2 vezes 4, 15 menos 8 deu 7, então c igual a 7. E a minha reta perpendicular à reta original era 5x menos 2y igual a 7. Tá? Vocês podem desenhar essas duas retas, vocês verão que elas são perpendiculares de fato, né? E podem conferir também, né? Quanto é que vale o lambda desse carinha aqui. O lambda 1 desse cara era menos a dividido por b, então eu tenho menos 2 quintos. E o lambda da segunda equação era menos a dividido por b da mesma forma, né? Então eu tenho menos 5 dividido por menos 2. Cortei os dois aqui, então eu tenho 2 quintos e 5 meios. E o produto desses dois caras dá menos 1, como a gente viu que tinha que acontecer nesses carinhas aí. Então, se você tem uma equação de reta, uma equação de primeiro grau que descreve uma reta, quer achar alguma coisa perpendicular a ela, você pega quem está multiplicando x e quem está multiplicando y, troca a posição e troca o sinal do que está multiplicando y, tá bom? Muito bem. Então, vamos adiante aqui. Ele tem alguns exemplinhos bem interessantes, tá? Eu estou pulando alguns deles, mas eu recomendo fortemente a leitura do livro, tá? Então a gente está falando aqui agora, por enquanto, de coisas de retas, de ângulos de retas a gente começou a descrever agora, né? Se as duas retas têm o mesmo ângulo, são retas paralelas, isso quer dizer que os lambdas são iguais. Se as retas são perpendiculares, a relação entre esses lambdas permite escrever algumas coisas diferentes, tá? E agora vamos para um caso geral, então, né? Se a gente não está nem a 0 graus e nem a 90 graus, se eu quero descobrir, então, o ângulo entre retas. Se eu estou interessado no ângulo entre duas retas, o que eu posso utilizar de ferramenta, tá? Mais uma vez, o nosso produto escalar ele é bem útil nesse caso, tá? Então vamos imaginar o que eu estou dizendo. Eu tenho um plano, eu tenho duas retas aqui, e entre essas duas retas, vamos chamar essa reta aqui reta A e reta B, tá? Existe um ângulo que ele chama de φ. Eu quero saber quanto é que é o ângulo φ que existe entre essas duas retas aqui, tá bom? Então, se a gente consegue descrever as inclinações desses dois vetores, né? Com as inclinações desses dois vetores, a gente sabe o ângulo de cada um deles com relação ao eixo x, tá? Então, se eu tivesse a inclinação da reta A, eu sabia quanto é que era o θ de A com relação ao eixo x, e se eu tivesse a inclinação da reta B, eu saberia quanto é que valia o θ da reta B com relação ao eixo x, tá? Mas não é exatamente isso que eu estou perguntando. Eu estou querendo saber qual que é o ângulo φ que existe entre essas duas retas diferentes. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar mais uma vez, usando propriedades que a gente já conhece de produto escalar. Tá? A gente sabe especificamente que produto escalar de dois vetores, né,
Então, se eu tenho um vetorzinho que descreve a reta A, um vetorzinho que descreve a reta B, o produto escalar desses dois vetores vai ser dado pela magnitude do vetor A, vezes magnitude do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras, no caso φ aqui, desculpa. Tá? Então, isso é uma propriedade do nosso produto escalar, e é por isso, por conta dessa propriedade do produto escalar, que a gente sabe que o produto escalar, quando ele dá zero, os caras estão a 90 graus, porque eu tenho cosseno de 90 que dá zero. Tá? Muito bem, então, o que eu preciso saber, então? Eu preciso saber formas da gente fazer. Se eu conseguisse descrever facilmente os vetores que descrevem as inclinações dessas duas retas, eu conseguiria resolver isso através dessa propriedade, né? Isolando o cosseno. Por que eu estou escrevendo sempre θ? Cosseno de φ vai ser igual, então, ao produto escalar de A por B, dividido pelas magnitudes, pelo produto das magnitudes de A e B. Tá? Então, se eu conheço, né, se A é o vetorzinho que descreve a inclinação dessa primeira reta, né, e se A é uma reta que tem um determinado lambda 1, tá, ele tem uma determinada inclinação lambda 1, o que quer dizer eu ter uma determinada inclinação lambda 1? Isso quer dizer que a gente tem para esse ângulo aqui, tá? Eu tenho lambda 1 e 1 nesse camaradinho aqui, tá? Então, se lambda 1 é o tangente desse ângulo, né? Então, o tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, lambda 1 dividido por 1 dá o lambda 1. Então, eu consigo construir esse triângulo retângulo aqui. Se eu sei quanto é que é a inclinação lambda 1 dessa reta, isso está associado a esse triângulo. E por que esse triângulo é importante? Porque esse triângulo, mais uma vez, nos permite construir uma versão desse vetorzinho que indica a inclinação dessa reta. Né? Isso quer dizer o quê? Que para cada vez que a gente anda, para cada uma unidade que a gente anda na direção de x, a gente tem que andar lambda 1 unidades na direção de j. Então, veja, se eu simplesmente conheço lambda, eu posso utilizar esse triângulozinho, esse raciocínio, para construir diretamente quanto é que vale esse vetorzinho que está inclinado na direção desse cara. Da mesma forma, né, se eu fiz para a reta A, eu posso fazer para a reta B, se eu tenho um vetorzinho B, que está associado a uma reta com um ângulo, com uma inclinação de lambda 2, 1 vezes I mais lambda 2 vezes J. Tá? E agora, com esses dois caras, eu posso substituir isso aqui dentro, nesse formato ali de cosseno, do cosseno de um determinado ângulo, e eu consigo, então, achar um formato para isso. Tá? Então, cosseno de φ, que é o ângulo entre duas retas quaisquer, produto interno desses dois caras. Então, eu tenho 1 vezes 1, mais lambda 1 vezes lambda 2. Então, eu tenho 1 mais lambda 1 vezes lambda 2 na parte de cima, isso é o produto interno desses dois caras, dividido na parte de baixo, então eu tenho que ter a magnitude de cada um desses vetores. Ou seja, por Pitágoras, eu tenho 1 ao quadrado, mais lambda 1 ao quadrado, tirado a raiz, que multiplica 1 ao quadrado, mais lambda 2 ao quadrado, tirado a raiz. Então, com isso, a partir de simplesmente os lambdas que a gente tem de uma reta, se eu conheço os lambdas, eu consigo descobrir quanto é que vale o ângulo entre esses caras. O cosseno desse ângulo é dado dessa forma. Tá? Observe que apareceu 1 mais lambda 1 vezes lambda 2, que era algo que já aparecia antes aqui, quando a gente determinou retas perpendiculares, a gente viu que essa grandeza tinha que ser zero. Né? Então, quando cosseno de φ vale zero, esses dois caras estão a 90 graus, conforme esperado. Tá bom? Muito bem. Então, eu posso utilizar a propriedade de produto escalar para achar um ângulo entre duas retas. Né? E, além disso, eu também posso utilizar propriedades de outro produto, propriedades de produto vetorial também para achar esses dois caras. Então, o produto vetorial é aquele produto em x, né? E a gente sabia, então, que a magnitude do produto em x de A vetorial B seria a magnitude de A vezes a magnitude de B vezes o seno entre esses dois carinhas. Tá bom? Então, seguindo a mesma lógica que a gente tinha feito antes, eu posso pegar seno de φ. Seno de φ vai ser a magnitude de A vetorial B dividido pelo produto das magnitudes de A e B. Tá?
lembrando o que era o produto vetorial, era o produto que nos achava um vetor que era perpendicular a cada um desses dois vetores. Então, eu tinha A vetorial B, queria dizer o quê? Seria uma operação partindo com a regra da mão direita. Os dedos estendidos na direção de A, roda eles na direção de B. O seu polegar vai apontar para a direção, uma direção que é perpendicular a as duas direções anteriores. E o tamanho desse vetor tem a ver com a quantidade do ângulo que tem entre eles. Né? Então, isso vezes o seno dos dois. Basicamente, o tamanho do produto vetorial entre dois caras é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Tá? Então, da mesma forma como a gente fez antes, né, a gente pode construir esses carinhas aqui, né, lembrando como é que era o formato de A vetorial B. A gente pegava o determinante de uma matriz que tinha I, J, K, e daí a gente tinha os termos I, J e K desses caras naquela ordem. Né? Então, eu tenho do termo A, lambda 1 e 0, do termo B, 1, lambda 2 e 0. E o resultado disso era o determinante dessa matriz, então não tenho nada na direção de I, porque eu multiplico por 0, não tenho nada na direção de J, porque eu multipliquei por 0 aqui também. E aí nos recíprocos também, né? Esse cara aqui e esse cara aqui multiplica por esse. Só tem alguma coisa que sobra na direção de K, tá? Que vai ser 1 vezes lambda 2 na direção de K, nesse carinha aqui, e depois menos 1 vezes lambda 2 na direção de K. Então eu tenho... eu fiquei faltando alguma coisa aqui, não tenho lambda 2 vezes K, e esse cara aqui... menos, né? Então eu tenho lambda 2 menos lambda 1 na direção de K. Esse é o resultado desse camaradinho aqui. E se eu quero saber a magnitude disso aqui... bom, como o restante é todo zero, né, a magnitude desse carinha aqui é simplesmente a vetorial B, vai ser, então, o valor absoluto da diferença desses lambdas. Tá? Valor absoluto por quê? Porque eu estou falando da magnitude desse cara, então a vetorial B poderia dar um número negativo na direção de K, mas eu estou querendo saber a magnitude desses caras para determinar o ângulo. Tá? Então a gente chegou num formato para esse cara aqui, ou seja, a gente tem também um formato fechado para achar o seno do ângulo entre esses dois caras. Então tem valor absoluto de lambda 2 menos lambda 1, dividido por, mesma coisa que a gente tinha embaixo do outro, né? Raiz de 1 mais lambda 1 ao quadrado e raiz de 1 mais lambda 2 ao quadrado. Então a gente tem essas duas formas, uma utilizando o produto escalar, outra utilizando o produto vetorial. Essas duas formulazinhas permitem achar o ângulo entre retas, a partir do momento que a gente sabe quanto é que é a inclinação dessas retas lambda 1 e lambda 2 das duas retas em questão. Tá? Muito bem. Então, estamos avançando bem aqui. Bacana, bacana, bacana. Então a gente pode fazer isso, né, fazendo essas propriedades das retas como um todo, tá? E a gente pode pensar também de uma outra forma, utilizando outras identidades trigonométricas também, tá? Então a gente tinha o formato de seno e de cosseno, tá? Eu posso fazer a divisão de um pelo outro, tá? Eu consigo chegar nessa forma, consigo chegar numa forma de tangente de φ, tanto pelo caminho da divisão do formato que eu achei para seno e para cosseno, quanto por caminhos puramente trigonométricos, que eu não vou explorar aqui diretamente, tá? Mas... bom, vamos fazer aqui o caminho trigonométrico, também não é tão demorado assim. O φ vai ser o quê? Vai ser a diferença dos ângulos, né? Então eu tenho θ2 menos θ1. Lembrando o que eu tenho, né? Eu tenho duas retas assim. Essa reta 1 tinha o θ1 e essa reta aqui tinha o θ2. E o φ entre esses dois caras claramente é a diferença do maior dos ângulos menos o menor dos ângulos, tá? E quando a gente tem uma tangente da diferença de ângulos, existe identidade trigonométricas que permite a gente escrever o seguinte, que isso aqui é a tangente do θ2 menos a tangente do θ1 em cima,
dividido, na parte de baixo, por 1 mais tangente de θ1 vezes tangente de θ2. Tá? Isso aqui é uma identidade trigonométrica, que eu não estou mostrando para vocês de onde que vem isso, mas cada uma dessas tangentes, isso a gente consegue substituir pelos lambdas, né? Tangente de θ2 é simplesmente a inclinação da reta 2. Tangente de θ1 é a inclinação da reta 1. Ou seja, a gente chega numa expressão para tangente do ângulo entre duas retas, que me diz que eu tenho lambda 2 menos lambda 1 dividido por 1 mais lambda 1 vezes lambda 2, que é a mesma coisa que a gente chegaria se a gente tivesse pego as definições que a gente chegou para seno e para cosseno individualmente desse ângulo aqui, do ângulo φ, tá? Dividindo um pelo outro, ia sobrar exatamente isso aqui ao longo do caminho, tá? Muito bem. Então vamos fazer de novo um exemplo, né, para não ficar só no abstrato, tá? Então eu quero saber quanto que é o φ entre o ângulo, né, entre as retas, que tem as seguintes equações. Eu tenho a primeira reta que me vale 3x menos 2y igual a 5. E a outra reta que eu tenho é 4x mais 3y igual a 2. Tá? Podem desenhar essas retas ali ao longo do caminho, tá? Eu quero saber quanto é que vale esses caras. E eu vou simplesmente empregar e vou descobrir quanto é que são os lambdas desse cara. Então, lambda da reta 1 vai ser, então, menos A dividido por B. Esse carinha aqui é 2/3. Tá bom? Menos A dividido por B, né? Desculpa. 3/2. Tá? 3/2. E lambda 2 menos A dividido por B. Esse cara aqui vai ser menos 4/3. Então, sei esses dois lambdas, eu consigo descobrir quanto é que vale a tangente do ângulo entre essas duas retas. Lambda 2 menos lambda 1, tenho menos 4/3 menos 3/2 em cima, dividido por 1 mais produto desses caras, né? Então, 4/3 estava negativo, ficou aquele negativo ali, vezes 3/2. O 3 corta com 3, 4 dividido por 2 deu 2, 1 menos 2 deu menos 1 na parte de baixo. Eu tinha 4/3 e 3/2 em cima. Vou botar mínimo múltiplo comum, deu 6 desse camaradinho aqui. Então, 6 dividido por 3 deu 2, vezes 4 deu 8, 6 dividido por 2 deu 3, vezes 3 deu 9, 8 com 9 deu 17, 17 sextos, que estava negativo na parte de cima, dividido pelo menos 1 que já tinha antes, me deu 17 sextos. Então, eu descobri quanto é que vale esse tangente do ângulo que tem ali. Outro exemplinho interessante. Me diz o seguinte: existem duas linhas, duas retas, tá? Que passam pelo ponto 2 e 1, né? E fazem 45 graus com a reta 2x menos 3y igual a 6. Tá? Vamos encontrar quem são esses caras ali. Então, eu sei quem que é o ângulo agora, tá? Então, basicamente, o que eu tenho? Vamos primeiro desenhar, né? Eu tenho um determinado ponto, que é o ponto 2 e 1, aqui. Eu tenho uma reta, que eu conheço a equação, tá? Tem uma determinada reta aqui. E eu tenho duas retas que passam por esse ponto, que fazem 45 graus com essa reta que já é conhecida, tá? Então, o que eu estou procurando? Eu estou buscando as retas que fazem isso aqui, com 45 graus aqui, e isso aqui, com 45 graus nessa posição. Tem duas retas que respeitam essa minha equação, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai escrever? A gente sabe que a tangente de 45 graus, que é o ângulo entre essas retas que a gente tem, que tangente de 45 vale 1, né? Isso vai ser, então, lambda 2 menos lambda 1 dividido por 1 mais lambda 1 vezes lambda 2. Então, quanto é que é o lambda dessa reta aqui? O lambda... não vou chamar nem de 1 nem de 2 por enquanto, tá? O lambda desse cara aqui é menos A dividido por B. Então, eu tenho 2/3, que é o lambda dessa reta aqui. Então, como é que eu chego em duas equações, né? Se eu tenho em duas retas diferentes, se eu tenho essa única equação aqui? Ora, basta eu ter
num dos sentidos eu medi 45 graus da reta conhecida para a reta desconhecida e do outro da reta desconhecida para a reta conhecida. Tá? Então tudo depende de quem que é o lambda 1 e quem que é o lambda 2 nesse nosso caso. Então a primeira opção que eu tenho, né, é pegar e considerar que a reta que eu estou buscando é o lambda 1. Tá? Então o lambda 2 eu já conheço. Então 2 terços menos o lambda dividido por 1 mais lambda vezes 2 terços. Tá? Isso a gente consegue isolar esses carinhas aqui, tudo, joga para um lado, joga para o outro, joga esse 1 mais lambda vezes 2 terços para o outro lado, soma com o lambda que foi para o outro lado, então tem os 5 terços de lambda igual a 2 terços menos 1, e isso vai dar menos 2 terços, e o lambda vai dar menos 1 quinto, é isso? Isso. Então o lambda vai dar menos 1 quinto desse camaradinho aqui, tá? E a segunda opção que eu posso ter é trocando a ordem dessas retas. Então, tangente de 45 graus, vai ser igual a 1 ainda, só que eu vou trocar agora. Então, a reta que eu desconheço, o outro lambda, né, que eu vou pegar, menos os 2 terços, dividido por 1 mais lambda vezes 2 terços, mesma coisa que a gente tinha antes. Então, passo multiplicando esses carinhas aqui e eu descubro, então, que a segunda possibilidade do lambda, jogo 1 mais lambda vezes 2 terços para o outro lado de lá, subtraio um lambda, então eu tenho menos 1 terço de lambda, 2 terços menos 1 terço, isso dá menos 5 terços. Isso vai me dar, então, um lambda de... Me perdi aqui no meio do caminho. Deixa eu distribuir, eu estava querendo fazer sem distribuir esse carinha aqui, né? 1 mais 2 terços de lambda é igual a lambda menos 2 terços. Joguei o lambda para o lado de lá, então ficou menos 1 terço de lambda. Joguei 1 para o outro lado, 2 terços menos 1, menos 5 terços, então vai dar uma coisa positiva. E o outro lambda, então, vai ser igual a 5, certo? Então, um dos lambdas vai ser menos 1 quinto, e o outro dos lambdas vai ser igual a 5. Tá? Então, descobri quem são as duas retas que passam por aquele ponto 2 e 1, que fazem 45 graus com uma reta já conhecida. Tá? Muito bem. Agora, continuando para um ponto muito importante, né? Então, a gente já falou de ângulos, já falamos de posições das retas, né? E agora a gente vai falar sobre uma outra propriedade importante desses carinhas, no contexto de geometria analítica, que a gente vai falar de distância. Tá? Então, distância de um ponto até uma reta. Então, imagine que eu tenho uma determinada reta, tá? Plano XY, tem uma determinada reta e eu quero saber qual que é a distância de um ponto que tem coordenadas R e S até essa reta. Tá bom? Então, essa reta está descrita aqui por um determinado vetorzinho L, um vetor de inclinação, tá? E eu quero descobrir quanto é que vale a distância. Claro, se eu estou falando de distância, eu estou falando da menor distância possível. Tá? E a menor distância possível tem a ver com ortogonalidade, né, mais uma vez. Então, esse carinha aqui é algo que está ortogonal a essa linha aqui. Essa é a distância. Nossa definição de distância vai ser a menor distância possível. E eu quero saber quanto é que vale esse D com relação ao L. Tá? Então, isso é algo que a gente precisa desenvolver e precisa pensar um pouquinho. Tá? Então, como é que a gente pode montar esse problema, né? Então, digamos que eu tenho essa reta que tem alguma inclinação L que eu consigo determinar das formas que eu já mostrei para vocês, tá? E ela corta o eixo X no ponto menos C dividido por A e 0, tá? É padrão, né? A vezes X mais B vezes Y mais C igual a 0. Eu quero saber onde que corta o eixo X, então quando que Y é igual a 0, então esse cara aqui some. Ou seja, a coordenada de corte desses dois caras é menos C dividido por A e 0. Tá? Então, com isso eu descobri, esse é o ponto pelo qual a gente passa. Então, a partir daquele ponto aqui,
eu consigo construir entre esse ponto de intersecção e o ponto que eu quero descobrir, consigo construir um determinado vetor. Tá? Vou construir esse vetor que ele chama de K aqui. Tá? Esse vetor K, ele vai formar um triângulo retângulo com relação a essa distância. Tudo bem? Tá? Então, e entre esses dois carinhas aqui, eu tenho um determinado ângulo. Vamos chamar de θ aqui, esse ângulo entre esses dois caras. Tá? Então, se eu soubesse qual era o ângulo que existe entre o vetorzinho que descreve a inclinação da reta, esse vetor L, e o vetorzinho K, que liga o ponto de intersecção do eixo X com o ponto de distância, né? Se eu soubesse quem que era o ângulo, estava fácil, estava tranquilo da gente achar quanto é que vale esse camaradinho ali, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho de novo, né? Sempre que a gente fala de ângulo, a gente vai buscar propriedades de coisas interessantes que a gente tenha, especificamente dos produtos vetoriais e escalares que eu tenho, tá? Então, mas a ideia é um pouco essa, né? Na distância, quando eu estiver medindo a distância, eu tenho esse triângulo retângulo que se forma, e nesse triângulo retângulo eu consigo medir algumas coisas diferentes, tá? Então, nesse triângulo retângulo aqui, eu sei que D vai ser igual a K, que é a hipotenusa, né, o comprimento desse vetorzinho, vezes seno de θ. Tá? Acho que está tranquilo de vocês enxergarem isso, né? K vezes seno de θ vai ser o cateto oposto desse camaradinho ali. Então, se eu conseguisse achar uma expressão para seno de θ, o seno que existe do ângulo que existe entre esses dois vetores, o vetor K e o vetor L, eu estava bem encaminhado nesse camaradinho ali, tá? Então vamos construir o que eu preciso para chegar até lá, tá? Então, primeiro, a gente precisa de um formato para esse vetor K. Esse vetor K, ele tem coordenadas que eu consigo definir, né, num plano. Então ele sai desse ponto, ele começa do ponto de intersecção da reta com relação sobre o eixo X, tá? O eixo X está aqui, o eixo Y está aqui. Começa desse ponto e termina no ponto RS lá no final, tá? Então, na direção de X, ele tem coordenada final R, coordenada inicial, menos C dividido por A, então menos C dividido por A, tá bom? Isso aqui na direção de I. Então, coordenada do ponto final, na direção de X, menos coordenada do ponto inicial, e isso, cara, é o componente desse vetor, na direção de I. Em seguida, a gente tem na direção de Y, coordenada do ponto final S, coordenada do ponto inicial 0, na direção de J. Tá? Então a gente tem uma expressão para esse vetorzinho, né, o vetor K, ele vai ser R mais C dividido por A, na direção de I, mais S na direção de J. Tudo bem? Por enquanto, tá tranquilo, né? Quem que é essa reta L, né? A reta L a gente já está acostumado a fazer, já mostrei para vocês, que para uma reta que tenha equação ax mais by mais c igual a 0. O L, simplesmente eu pego quem está multiplicando x e y, eu troco a posição. Então, quem está multiplicando y vem para o x. Então, eu tenho b na direção de i, menos a na direção de j. Esse carinha é a equação que descreve a inclinação dessa reta, por conta da inclinação dessa reta ser menos a dividido por b. Tá? Então, eu tenho uma expressão para K, uma expressão para L, e eu preciso de alguma coisa que envolva o seno, né? Então, se vocês se lembram, a gente acabou de utilizar isso, né? Se o seno de dois ângulos ele está relacionado com a magnitude de um produto vetorial, tá? De L vezes o K, dividido pela magnitude de L e a magnitude de K. Tá? Isso aqui é uma definição que a gente recém utilizou. Tá? Então, se o seno desse cara é isso aí, eu vou pegar e vou passar a magnitude de K para o lado de lá. Eu tenho magnitude de K vezes seno de θ, vai ser igual ao produto vetorial de L e K, dividido pela magnitude de L. Certo? E agora, então, a gente tem o que a gente precisava ter. Tá? A gente chega no ponto que a gente precisava chegar. Basta eu expressar, agora que eu tenho a expressão de quem que é L e quem que é K, eu construo esse produto vetorial, descubro o valor absoluto, né, desse cara, a magnitude, desculpa, desse vetor que é o produto vetorial desses dois caras, e divido pela magnitude de L. Tá bom? Então vamos construir esses carinhas aqui de novo. Então eu tenho L vetorial K e JK. Componentes de L. B na direção de X, menos A na direção de Y, nada na direção de Z. K. R mais C dividido por A na direção de X, S na direção de J, nada na direção de K. Determinante dessa matriz, nada na direção de I, nada na direção de J,
E na direção de cá, a gente tem B vezes S positivo, e depois menos A vezes RC, ou seja, menos o menos A, então é mais A vezes R mais C dividido por A, tudo isso na direção de K. Tá bom? Quanto é que é a magnitude disso? Vamos distribuir esses carinhas aqui, né? Tem A vezes R, mais B vezes S, mais C. Tudo isso na direção de K. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, só distribuir os produtinhos ali dentro desse K. Então isso aqui é um número, né? A vezes R mais B vezes S mais C, isso é um número, é alguma coisa que multiplica, é um escalar que está multiplicando na direção de K. Eu vou pegar então o valor absoluto disso. Lembrando que isso aqui é a distância, né? Vou pegar o valor absoluto disso e dividir pelo valor absoluto do L. Tá? E o valor absoluto do L é fácil da gente achar. É um vetor que tem a ver com B na direção de X e menos A na direção de Y. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? A distância desses camaradinhas, de um ponto até uma reta, é dado pelo valor absoluto de A vezes R mais B vezes S mais C, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, essa é uma forma da gente achar. Isso aqui, a dedução é a prova dessa fórmula, né? Agora eu posso utilizar diretamente essa fórmula sem fazer toda a dedução dela. Então, se eu tenho a equação ax mais by mais c igual a zero, e eu tenho um ponto rs, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e botar esse rs nos lugares do x e do y, multiplicar a vezes r mais b vezes s mais c, pego o valor absoluto disso e divido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, e eu descubro, então, qual que é a distância, a menor distância possível de um ponto até uma reta. Tá? Então, vamos fazer um exemplinho aqui de novo, né? Então, existem dois pontos. Vamos descobrir quem são os dois pontos com coordenada x coordenada x igual a menos 3, tá? Que tem distância 6 até uma reta conhecida, que vale 5x menos 12y menos 3, igual a 0. Tá? Vamos encontrar quem que são as coordenadas y, né, para terminar a descrição desses caras como um todo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar a equação de reta, 5, 12 e menos 3, tá? A parte de cima desse camaradinho, e vou multiplicar pelos carinhas que eu sei que tem. Né? Então, eu tenho dois pontos com coordenada x que vale menos 3. Então, para os dois pontos, eu vou botar menos 3 aqui na parte de cima. E eu quero descobrir quem que são as coordenadas y. Então, o desconhecido desse cara vai ser o szinho que eu tenho ali. Eu vou pegar o módulo desse cara aqui, dividido por raiz de a ao quadrado. A é 5, 5 ao quadrado dá 25, mais b ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. Tá? Então, eu tenho 169 na parte de baixo. Tá? Então, eu tenho menos 15, menos 3 deu menos 18, né? Mais 12s, dividido por 13. Tá? E isso aqui vai ser igual à distância que eu conheço. A distância vale 6, né? A distância foi um dado do problema. Então, esse cara aqui vai ser igual a 6. Então, eu vou passar multiplicando esse cara e eu vou ter, então, menos 18 mais 12 vezes s é igual a 6 vezes 13 dá 79, né? Isso, não, 78, né? Dá 78, tá? E eu tenho que tomar cuidado com o quê? Eu tenho que tomar cuidado com o valor absoluto desse camaradinho aqui, tá? Então, esse valor absoluto vai ser igual a 78, então ele vai ser, esse carinha aqui vai ser igual a 78, se menos 18 mais 12s for igual a mais ou menos 78, tá? Então, se ele for igual a mais 78, eu tenho um dos valores
de S, e se ele for igual a menos 78, eu tenho outro dos valores de S. Então, basta vocês substituírem, vocês vão descobrir que S ou vai valer 5, ou S igual a menos 8. Tá bom? E com isso a gente descobre os dois pontos que tem distância 6 passando por esse cara. Vamos desenhar um gráfico. O que é esse gráfico aqui? Pois não. Eu não consigo entender direito. Quem que é o S? É a coordenada Y que eu quero saber. Eu sei que eu tenho dois pontos diferentes. Tá? Então, o S aqui, do meu formalismo que eu desenhei para vocês, é sempre a coordenada Y do ponto de referência que eu estou querendo medir a distância. Talvez se eu fizer o desenho aqui fica mais fácil para você, Guilherme. Só deixa eu terminar aqui. Tá? Então, eu tenho uma reta que era conhecida. Tá? A reta faz isso aqui. E eu tenho dois pontos que tem coordenada x igual a menos 3. Então, eu tenho x igual a menos 3, eu tenho aqui. Dois pontos estão sobre essa reta, x igual a menos 3, com distância exatamente igual a 6 a partir com relação a essa reta. Tá? Um dos pontos vai estar aqui e outro dos pontos vai estar aqui. Ficou claro o que a gente está fazendo agora? Então, esse cara aqui tem coordenada menos 3 e um S2, e esse cara aqui tem coordenada menos 3 e um S1. E a distância desses dois caras vale 6 com relação a essa reta aqui. E essa é a reta conhecida que eu já tinha lá de 5x mais 12y menos 3 igual a 0. Tá bom? Melhorou? Tá. Então, seguindo adiante, né? Então, basicamente, as distâncias a gente está utilizando, mais uma vez, as propriedades que a gente tinha de produtos vetoriais, produtos escalares que a gente tinha ali anteriormente, tá? Muito bem, muito bem, muito bom, muito bem. Vocês têm aula logo em seguida agora ou não? Às 3h30 ou não? Temos. Vai ter ou já acabou? Vai ter. Elétrica. Tá bom. Então, eu vou introduzir só vou começar a falar um pouquinho sobre o que a gente vai começar a falar na próxima aula, tá? Mas basicamente o que a gente vai falar agora, quando a gente retomar o nosso assunto, é como que a gente representa, tá? Uma representação de reta em coordenadas polares. Professor, eu coloquei uma pergunta no chat aqui. Eu não estou vendo, desculpa. Hoje eu não vi. O que é isso? Diga, Thiago. É você que tinha colocado menos 12 e na conta ele virou mais 12, eu não entendi isso. Eu perdi um sinal ali no meio do caminho? Pode ser, cara, só um pouquinho. Pode ser que eu peguei o negócio errado, só segurei. Não, era menos 12 mesmo. Aqui não é mais 12. Tá? Então eu tenho menos 12S aqui, menos 12S aqui, menos 12S aqui. Tá? Eu perdi mesmo. Eu troquei o sinal ao longo do caminho, fiz besteira. Valeu, tá. Thiago. Eu pensei que mudava o sinal quando você fazia isso. Não. Eu me perdi mesmo. Escrevi, daí na hora que eu copiei para baixo foi uma vez o mais, e daí o resto eu nem olhei pro que era o começo, tá? Então, o que a gente vai falar agora é transformação, né? Como é que eu represento uma reta em coordenadas polares? Né? Coordenadas polares, acho que, não sei se todos vocês já estão acostumados com coordenadas polares. No lugar de eu ter um vetor que chama x e y, né? Eu descrevo qualquer ponto de um plano R2 por, basicamente, a distância até a origem, que é um raio, e mais o ângulo θ. Tá? Então, em coordenadas polares, né, basicamente o que a gente tem, no lugar, mais uma vez, se eu estou descrevendo alguma coisa em R2, eu preciso de duas coisas que são independentes. Tá? Então, eu tinha x e y para descrever esse ponto, e agora eu tenho R e θ. Tá? Então, se eu não quiser descrever com x e y, se eu quiser descrever com R e θ, a gente tem que conseguir transformar de uma coordenada para outra. E desenhando esse camaradinho aqui, né, esse ponto aqui vai ter coordenada x e coordenada y, daquele ponto específico, tá? E a gente vê claramente que a coordenada x é simplesmente r vezes cosseno de θ, e y vai ser igual a r vezes seno de θ. Então, inicialmente, né, a nossa descrição de uma reta em coordenadas polares, eu poderia pegar simplesmente a mesma equação que eu tinha, tá? Então, se eu tinha a vezes x mais b vezes y mais c igual a 0, no lugar de x eu escrevo r cosseno de θ, no lugar de y eu escrevo r seno de θ, e chego num formato de descrição de reta em coordenadas polares. Tá? Então, eu tenho o R é comum a esses dois caras, eu vou ter A vezes cosseno, mais B vezes seno de θ, mais C igual a 0.
E assim eu fiz uma passagem, simplesmente uma passagem bem simples, né, de uma descrição de reta em x e y para uma descrição que envolve coordenadas polares, tá? Mas a gente vai ver que vai ter coisas mais interessantes que eu vou conseguir fazer do que isso. Eu vou chegar num formato de equação de reta em coordenadas polares que fica mais enxuto, fica mais tranquilo da gente ver, mais compacto, né, basicamente, do que a gente tinha. Então é isso que a gente vai começar na próxima aula, tá? Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso, como é que a gente chega nesse formato mais compacto de descrição em coordenadas polares, de uma reta em coordenadas polares. Consequentemente, fica muito fácil da gente ver para qualquer tipo de rotação de eixo. Então, se eu tenho um sistema de eixos x e y e eu quero rotacionar esse x e y ao redor da origem de um determinado ângulo θ, a gente vai utilizar as mesmas ferramentas para ver as rotações de sistemas de coordenadas que a gente tinha antes. E, finalmente, a gente vai começar a falar sobre planos, tá? Então, a gente vai falar sobre planos, vai explorar algumas coisas sobre planos, mas a minha ideia é que já na próxima aula a gente encerre planos e a gente entre no próximo capítulo, quando a gente fala aí de círculos e esferas, tá? Para a gente acelerar esses caras e a gente conseguir cumprir o máximo possível do nosso programa de geometria analítica aí nas aulas que nos faltam. Tá bom, gente? Então, cenas dos próximos capítulos, né? Se eu simplesmente quero passar a representação de reta para coordenadas polares, eu posso simplesmente fazer isso, mas a gente vai ter coisas mais inteligentes para fazer e mais interessantes para fazer na medida que a gente for adiante. Então, paramos na página 68 do Wechsler, se vocês quiserem, e a partir dali a gente continua na próxima aula. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos liberar isso. Vou dar brilhantes 3 minutos para vocês descansarem um pouquinho entre uma aula e outra. E a gente volta, então, a conversar. Vocês preferem que a gente mantenha na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira, não é garantia que eu consiga... Garantia absoluta que eu consiga entrar ao vivo, mas assim como eu fiz ontem, né? Eu mando para vocês o vídeo para vocês acompanharem. Tá bom? Muito obrigado, gente, valeu, e notícias aí, último dia de isolamento aqui em casa, já não tem mais sintoma nenhum, de vez em quando eu dou uma tossida, mas está tudo zerado, então estou liberado de novo para circular, claro que não pelo campus, porque agora o campus parou, né? ainda bem que vocês já estão no final do semestre e que não vai afetar tanto assim a programação de vocês. Vou parar na gravação agora para o vídeo não ficar muito grande, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem aproveitar que eu vou ficar aqui mais uns minutinhos. Falou, gente, até mais! Professor, você vai abrir algum